A partir de agora, o céu pode ajudar. Com o pastor João Ribe Palharim. Apresentação, pastor Márcio Cândido. Todos os dias, uma palavra de ajuda e conforto para o seu coração. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu vou viver o sobrenatural. O céu pode me ajudar, eu sei. O meu socorro vem de lá. O meu socorro vem de lá. Eu vou viver o sobrenatural. O céu pode me ajudar, eu sei. O meu socorro vem de lá. O céu pode ajudar. Eu vou viver o sobrenatural. O céu pode me ajudar, eu sei. O meu socorro vem de lá. O meu socorro vem de lá. Eu vou viver o sobrenatural. O céu pode me ajudar, eu sei. O meu socorro vem de lá. O céu pode ajudar. Olá, meus amigos e minhas amigas, boa noite a você que acompanha agora o programa O Céu Pode Ajudar. Aqui é o pastor Márcio Cândido, sou pastor da comunidade cristã Paz e Vida na cidade de Franco da Rocha e é um prazer ter você aqui conosco nesta tão especial e abençoadora programação. Amigos, o programa de hoje vai ser uma bênção, louvor, testemunho, ilustrações do reino de Deus e também a mensagem de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Fique conosco que Deus vai falar contigo nesta noite. Meus amigos e minhas amigas, e nesta noite de domingo, hoje que nós tivemos encontros de paz e vida, os cultos foram uma bênção, mas eu quero fazer uma convocação para você. Nesta próxima quarta-feira, nós estaremos em campanha de oração, a carta de afronta. Ezequias foi afrontado, viveu afrontas, palavras afrontuosas, palavras de vergonha. Sabe o que ele fez? Foi para a casa do Senhor e colocou aos pés do Senhor no altar, dizendo: Senhor, aqui está a afronta que eu estou vivendo, os problemas. Sabe o que a palavra de Deus diz lá em Filipenses 4, versículo 6? Diz assim, não vos inquieteis por coisa alguma, antes, em tudo sejam conhecidas as vossas petições com oração, súplicas e com ação de graças. Ou seja, o que o apóstolo Paulo, autor desta carta, está dizendo: se tem alguma coisa que te deixa inquieto, leve ao conhecimento de Deus através da oração, da súplica e da ação de graças. Então, nesta quarta-feira, 9 da manhã, 3 da tarde ou às 7 horas da noite, eu espero por você aqui na Paz e Vida em Franco da Rocha. Rua Doutor Hamilton Prado, 723, no centro de Franco da Rocha. Vai ser bênção. A afronta que você está vivendo vai cair por terra. Vou passar aqui para você também o meu número do WhatsApp, para você que precisar de oração, aconselhamento, você que precisar de uma palavra. Eu também envio diariamente um devocional com a palavra do dia. Quer receber? 0 operadora 11 99 287 6007. Vou repetir, anote aí. 0 operadora 11 99 287 6007. Muito bem, amigos, agora vamos ouvir a ilustração do Reino de Deus na voz marcante do pastor João Ribe Palharim. Simples, objetiva e eficaz. Pare tudo o que estiver fazendo agora e acompanhe mais uma ilustração do Reino de Deus contada por João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Dois homens maus procuravam por ouro e vasculhavam a mata e cavavam o chão, e um deles encontrou
uma grande pepita de ouro. Os dois viram ao mesmo tempo e puseram as mãos juntos sobre aquela grande pepita. Como eles eram sócios, eles teriam que dividir o achado, e eles estavam perto de várias plantas venenosas. E um deles disse o seguinte: eu acho que o mais corajoso deve ficar com esta pepita de ouro. E eu vou provar para você que eu sou o mais corajoso. Eu tenho coragem de comer esta planta venenosa e não vai me acontecer nada porque o meu corpo está fechado. E eu aposto que você não tem coragem. E o outro disse: eu duvido que você tem coragem de comer esta planta venenosa. Se você comer, pode ficar com a pepita de ouro. E o outro disse: eu como e não vai me acontecer nada, porque eu sou corajoso. E o outro pensava: idiota, quando ele comer esta planta venenosa, ele vai morrer, e eu ficarei com a pepita. E o outro então, pegando a planta venenosa, comeu aquela planta e mastigou e engoliu, e deu risada e disse: eu não te falei? Meu corpo é fechado. Eu comi esta planta venenosa e não me aconteceu nada. Esta pepita agora é minha. E o outro, vendo que havia perdido a pepita, ele disse: não, eu também posso comer a planta venenosa e provar para você que eu também sou corajoso. Ah, eu duvido que você come. E ele pegou a planta venenosa e comeu também. E disse: viu só? Viu só como eu sou corajoso? Agora a pepita também é minha. Porém, o primeiro que havia comido começou a passar mal e começou a ter cólicas. E de repente caiu duro e largou a pepita da mão. Estava morto. O outro, porém, pegando a pepita nas mãos, disse: que sorte, eu fiquei com tudo. Porém, ele começa a sentir cólica e não deu 5 minutos. Ele teve uma convulsão tão terrível e também morreu. Jesus disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, que a avareza é pecado, e isso é tolice. Jesus disse: o que adianta para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Meu amigo, minha amiga, existe algo mais precioso do que o ouro, existe algo mais precioso do que a prata, e você precisa tomar posse disto. Mas não é através de desafios ou coragem, ou dizendo que o teu corpo é fechado, mas pelo contrário, abrindo o teu coração e recebendo Jesus Cristo como teu Salvador. Porque não existe dom, nem presente, nem dádiva maior do que aquela que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você acabou de assistir a uma ilustração do Reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim, com oferecimento dos Pregadores do Telhado. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Aqui é o pastor Márcio Cândido, eu sou pastor da Comunidade Cristã Paz e Vida em Franco da Rocha. Eu quero fazer um comunicado e um convite a você que está sofrendo, você que está sendo afrontado no trabalho, alguém está te perseguindo, ameaçando te mandar embora, ameaçando a sua vida, você que está sofrendo dentro da sua própria casa, isso mesmo. Às vezes um parente, cunhado, sogra ou até irmão de sangue que te ameaça, faz ameaças, diz que vai tomar a tua casa, diz que vai acabar com você. Isso é uma afronta que você está vivendo.
Quero falar com você que está vivendo também uma afronta no campo financeiro. Você está aí prestes a devolver o carro do financiamento que você fez. Se você devolver, vai ser uma vergonha. Mas eu quero dizer a você que há solução para este problema: a oração. A palavra de Deus diz que o Ezequias também estava sendo afrontado pelo rei Senaqueribe. Sabe o que foi que este homem fez? Ele pegou aquela afronta e foi até o altar da casa de Deus e orou dizendo: Senhor, esta afronta é do Senhor, é contra ti. Não estão afrontando a mim, essa afronta não é contra a minha pessoa, mas é contra o Senhor, eu sou teu servo. O que o Ezequias fez? Colocou, estendeu aquelas cartas de afronta no altar do Senhor. Nesta próxima quarta-feira nós estaremos aqui no altar da Paz e Vida em oração, estendendo perante o Senhor as afrontas que temos vivido, e eu quero que você venha orar a Deus e esta afronta vai cair por terra. Eu sei que você, mulher, está sendo afrontada porque lá no trabalho do teu marido tem umazinha dando em cima dele, mandando mensagem. Você vai suportar essa afronta, mas você acha que você vai vencer como? Indo lá bater nela? Não, é em oração, é no jejum. Você vem aqui na igreja, preenche o pedido de oração e coloca no altar, coloca o nome do seu marido na oração e Deus vai mudar esta condição. É nesta próxima quarta-feira, 9 da manhã, 3 da tarde ou às 7 horas da noite. Anote aí o endereço: Rua Doutor Hamilton Prado, 723, no centro de Franco da Rocha, com estacionamento gratuito. E ó, você que vier, eu quero te dar este presente aqui, ó que lindo: Jesus, a vida completa. Este livro de graça eu quero te presentear para que você leia a história daquele que venceu a tua afronta na cruz do Calvário. É nesta próxima quarta-feira, a entrada é franca. Nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Carta de afronta, carta de afronta, carta de afronta. A oração do rei Ezequias. Ó Senhor Deus de Israel, que está entronizado entre os querubins, inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê a afronta de Senaqueribe. Tudo aquilo que está te trazendo afronta, Deus vai fazer desaparecer. Dia 19 de abril, quarta-feira, na Paz e Vida, você vai apresentar a Deus os seus problemas na campanha. A carta de afronta. Do mesmo jeito que Deus respondeu a Ezequias, Ele vai responder a você. Dia 19 de abril, quarta-feira, às 9 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite, na Paz e Vida mais perto de você. Em Franco da Rocha, Rua Hamilton Prado, 723, Centro, com amplo estacionamento gratuito. A carta de afronta. Depois disso, sua vida nunca mais será a mesma. Imperdível. Você está ouvindo o programa O Céu Pode Ajudar. Apresentação: Pastor Márcio Cândido. Uma campanha de oração pode mudar a vida de uma pessoa. Eu sei, não é a campanha que vai abençoar. Quem abençoa é Deus. Mas o que faz uma pessoa ser abençoada numa campanha de oração? Numa campanha, esta pessoa vem à igreja, ela ora, ela louva, ouve a palavra, entrega ofertas. E o que a campanha faz? Com que a pessoa tenha um compromisso de ir a este lugar de adoração. E todas as campanhas que eu tenho feito, desde que me tornei pastor, eu tenho visto pessoas serem abençoadas e contarem testemunhos. No ano de 2021, eu era pastor da Comunidade Cristã Paz e Vida na cidade de Recife, em Pernambuco. E lá, a Maria contou a seguinte história. Ela tinha uma causa na justiça que era para sair em 2030, 31 ou 33. O ano era 2021. E ela começou uma campanha que era para antecipar as bênçãos. E ela foi à igreja, orou naquele propósito às 7 semanas. O que aconteceu? Deus lhe deu a vitória. Acompanha comigo essa história. Quando a fé entra em ação, o milagre acontece. Testemunho de paz e vida. Conta pra gente, minha querida, a bênção que você recebeu, como estava a tua vida antes, o que aconteceu?
Bem, eu fiz um negócio que não deu certo, eu desisti de um dinheiro em 2018. Aí, por ter acontecido a desistência, eu só ia possivelmente receber esse dinheiro em 2034. Porque eu vou quebrar de contrato, né? Aí eu fiz um voto com o Senhor em 2020, quando o Senhor falou aqui, das 365 sementes. No dia eu não tinha o dinheiro, mas assim, o Espírito Santo me tocou fortemente para fazer. Aí no culto seguinte eu trouxe o cartão de crédito, ainda dividi em 3 vezes, mas fiz das 365 sementes e pedi ao Senhor que ainda este ano eu recebesse o dinheiro. Pois ele sabia, né, que as minhas condições, e recebi agora em setembro, que só iria receber em 2034. Meu Deus, Maria. 2034, nós estamos em 2021? Meu Deus do céu, para mais de 10 anos, 13 anos. Esse tempo todinho, né? Meu Deus, será só ainda esse tempo todinho, eu vou estar viva. Aí fiz o voto e o Senhor me abençoou, né? Quando o Senhor manda, ele se responsabiliza e faz. E o Deus que trabalhou aqui, nós fizemos a campanha do Rosh Hashanah, que era antecipar as bênçãos, né? Participando da antecipação das bênçãos também. Então o Senhor antecipou, né? Falou fortemente comigo naquele dia para fazer o voto das 365 sementes. Eu fiz e ele me honrou. E eu só agradeci ao Senhor. Eita glória. E a vitória chegou. Chegou. E quem foi que te deu essa vitória? Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória. Vamos aplaudir. Parabéns. Muito grande a tua fé, minha irmã. Comunidade Cristã Paz e Vida. Um milagre espera por você. Aí está a prova, meu amigo, minha amiga. Esta mulher fez a campanha. Esta mulher buscou em Deus. Esta mulher orou aos pés do Senhor e aquilo que era para acontecer lá na frente, o Senhor trouxe para o tempo atual. Qual é a vitória que você precisa? Tem uma causa na justiça? O que é que você necessita de Deus? Venha fazer também uma campanha de oração e eu convido você a estar conosco nesta quarta-feira, onde nós vamos orar na campanha A Carta de Afronta. Toda afronta vai cair por terra. É nesta quarta-feira, 9 da manhã, 3 da tarde ou às 7 horas da noite, em todas as igrejas da Paz e Vida. Eu, pastor Márcio Cândido, espero por você aqui na Paz e Vida, na cidade de Franco da Rocha, Rua Doutor Hamilton Prado, 723, no centro de Franco da Rocha. Venha, a entrada é franca, temos estacionamento gratuito, a sua vida vai mudar. Carta de afronta, carta de afronta, carta de afronta. A oração do rei Ezequias. Ó Senhor Deus de Israel, que está entronizado entre os querubins, inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê a afronta de Senaqueribe. Tudo aquilo que está te trazendo afronta, Deus vai fazer desaparecer. Próxima quarta, na Paz e Vida, você vai apresentar a Deus os seus problemas na campanha A Carta de Afronta. Do mesmo jeito que Deus respondeu a Ezequias, Ele vai responder a você. Próxima quarta, às 9 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite. Para endereços, acesse pazevida.org.br. Ou vá em nossa sede. Em Franco da Rocha, Rua Milton Prado, 723, Centro. Com amplo estacionamento gratuito. Imperdível. Você está ouvindo o programa O Céu Pode Ajudar. Apresentação, pastor Márcio Cândido. É nesta próxima sexta-feira a campanha Os 7 Livramentos de Deus em todas as igrejas da Paz e Vida. Agora chegou o momento de ouvirmos a pregação do Evangelho com o pastor João Ribe Palharim. A mensagem que o Espírito Santo preparou para hoje, domingo. Vamos ouvir agora o maior evangelista do Brasil, pastor João Ribe Palharim. Então, eu quero que você abra a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 20. Vamos ler o versículo 7. Cada pessoa, por favor, abra a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 20, versículo 7. Deus falando. Está escrito: e o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação
tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Deus falou: Moisés, faz isso para o povo beber água dessa rocha, mas você junta todo mundo ali em frente à rocha e você fala com a rocha. Fala com a rocha. O Moisés obedeceu. Eu vou reler para você. Vou reler. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos. É para falar com a rocha. Só que 38 anos antes, quando eles saíram do Egito e o povo teve sede no deserto, Deus deu uma ordem muito parecida, mas ali, há 38 anos atrás, Deus falou: você vai pegar a vara e ferir a rocha. Aqui Deus não está dando ordem para ferir a rocha. A segunda vez que ele vai ter que tirar a água da rocha. É a segunda vez. Na primeira vez, há 38 anos atrás, Deus mandou ferir a rocha com a vara. Agora, para sair água da rocha, não precisa feri-la. É falar com a rocha. Quem está entendendo a diferença? Dando para Moisés falar com a rocha. E dará a sua água. Moisés, se você falar com a rocha, ela vai dar água. Assim lhes tirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Quer dizer, todo o rebanho humano e o rebanho também caprino que estava lá. Eu vou ler mais uma vez, você que está comigo, e todo o Brasil e Portugal, repete em seguida. Vamos lá. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. E dará a sua água, a água da rocha. Presta atenção. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Amém? Você entendeu aí a ordem de Deus? O povo estava com sede, o povo queria beber água. Então Deus falou: faz assim, Moisés, mas eu quero que você leve a vara junto. Moisés então reuniu o povo em frente à rocha, e ele fez uma coisa. Ele fez uma besteira. Ele fez uma coisa que vai lhe custar muito caro. E é esse cuidado que nós temos que ter no nosso dia a dia, no tratamento das coisas de Deus. Porque a pretensão de intimidade com o Senhor faz, às vezes, o homem de Deus, a mulher de Deus, o servo de Deus, a serva de Deus, extrapolar no que deveria fazer. E Moisés, infelizmente, vai macular o seu excelente currículo aqui. É gravíssimo o que ele vai fazer e será imperdoável. Diga imperdoável. Que tragédia na vida de Moisés. Um homem de Deus daquele gabarito. Um homem de Deus daquele quilate. Um homem que o próprio Deus disse: olha, se no meio de vocês tiver algum profeta, em visão ou em sonhos eu falo com ele e me faço conhecer. Mas não é assim com o meu servo Moisés, com quem eu falo face a face. Moisés, podemos dizer com segurança, o ser humano, fora Jesus Cristo, lógico, o ser humano que mais se aproximou de Deus.
que mais teve intimidade com Deus. Moisés, ele ficava tanto na presença de Deus que quando ele saía o rosto dele brilhava. E o povo dizia: Moisés, por favor, cobre o teu rosto, a gente não aguenta olhar para você. E o Moisés nem sabia que o rosto dele, a face, a pele estava resplandecendo. Moisés, você sabe, operou sinais, as 10 pragas no Egito, libertou o povo, e não apenas foi um grande profeta e um grande operador de sinais, ele foi um grande legislador. É impressionante este homem, é impressionante, mas ele vai fazer uma coisa justamente aqui, que apesar de toda a honra, prestígio que ele tem, de todo o cartaz que ele tem com Deus, o seu pecado será imperdoável. Quer aprender sobre isso? Quem acredita que Deus deu essa ordem para Moisés? Deus falou com ele. Então desocupe as mãos e dê para esta palavra a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. E enquanto você aplaude, levante os olhos aos céus e glorifique a Deus. E diga: glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Engrandecido seja o teu nome, Senhor. Continua aplaudindo e glorificando a Deus. E você que está assistindo pela TV, ouvindo pelo rádio, assistindo pelo YouTube, glorifique a Deus conosco. Isso, continue, não pare. Pai bendito, vem falar conosco agora, vem com teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, apareça o Senhor e fale agora, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar. Se você já leu essa passagem bíblica, sabe o que Moisés fez por conta própria. Versículo 9. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Até aqui ele está obedecendo. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. Até aqui ele está obedecendo. E Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes. Aqui ele já começou a extrapolar. Ouvi agora, rebeldes. Porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Deus estava ali presente, assistindo tudo. Versículo 12. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Vocês não me santificaram. Porque o que é que Deus queria que Moisés fizesse? Que obedecesse a palavra, do jeito que o Senhor tinha mandado. Moisés teria que ficar na frente da rocha com a vara, que todo mundo achava que aquela vara era mágica, milagrosa, porque a vara virou cobra, porque com aquela vara ele feriu o rio Nilo e as águas viraram sangue, com aquela vara ele batia no chão e o pó da terra virava piolho. Ele operava muitos sinais com aquela vara. Todo mundo achava que aquela vara era uma vara mágica. E você reparou que os mágicos, pelos séculos, eles vêm com uma varinha? Já reparou? Para dizer que a varinha é mágica, Deus falou: Moisés, pega a vara e fala com a rocha.
Quando Moisés disse: nós podemos tirar água desta rocha para vocês? O que Moisés deveria ter falado? Não, nós não podemos. E nem essa vara pode. Vocês estão achando que essa vara tem algum poder? Quem vai tirar água desta rocha é o nosso Deus. Eu vou falar com a rocha, só falar, e vocês vão ver que Deus vai tirar água da rocha. Era isso que ele devia ter feito para acabar com o misticismo, com aquela idolatria que estava em torno da vara. Moisés teria que dar honras para Deus e não para a vara. E ele fere a rocha uma vez, e evidentemente que na primeira vez ele teve dificuldade, e irado ele fere de novo, ele bate 2 vezes, ele fere a rocha 2 vezes. Saiu água. Porque Deus não ia deixar o povo morrer de sede por culpa do líder. O líder tem que aprender isso, que ele está à frente do trabalho, mas Deus se vira sem ele também. Deus usa o líder, mas o líder não é imprescindível, mesmo que seja um líder do quilate de Moisés. Moisés não santificou e nem deu honra a Deus, ele deu honra para a vara. É a vara que feriu a rocha, é a vara que tirou a água que nós queremos beber. Deus falou: você não me honrou, Moisés, nem você nem o teu irmão. Por causa disso, esta congregação inteira não entrará na terra que eu prometi. Moisés ouviu aquilo e ficou calado. Levou a bronca de Deus. Vários escritos judaicos, comentando essa passagem aqui, e vários sábios judeus, dizem que, vou ler para você, por exemplo, a anotação de Jonathan Ben Uziel, que disse: Moisés feriu a rocha por 2 vezes. Na primeira vez saiu sangue. Isso está no escrito judaico, não na Bíblia. No ensinamento judeu. Na primeira vez que feriu a rocha, saiu sangue. Na segunda vez, fluíram águas em abundância. Outros documentos judaicos comentando, diz, por exemplo, aqui, o Shemot Rabbah, seção 3, folha 94.1, diz a mesma coisa, que Moisés feriu a rocha 2 vezes, e na primeira vez saiu sangue, e depois saiu água. E também o Zoar, sobre números, na folha 102.4, diz que, quando Moisés feriu a rocha com a vara, que não era para usar a vara, saiu sangue, e quando ele feriu pela segunda vez, saiu água em abundância. Escritos judaicos, não cristãos, escritos judaicos. Isso custou muito caro para a congregação, de fato rebelde, murmurava muito, mas Moisés achou que ele estava fora do castigo, porque o povo me tirou do sério. O povo me deixou descontrolado e nervoso, a culpa é do povo. Moisés não assumiu que a falha é dele, que ele que desobedeceu a Deus. Ele pensa que está fora do castigo. Mas Deus não excluiu Moisés, ainda que ele fosse um homem extraordinário. Vá comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 37. Moisés falando com o povo: também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Mas eu sou o líder, eu sou o operador de sinais,
Eu sou o Moisés. Eu que libertei esse povo, eu que operei os sinais no Egito, em nome do Senhor, mas fui eu o instrumento que Deus usou. Eu vejo Deus face a face, eu falo com Deus o tempo todo. Eu estou fora também por culpa de vós. Ele não reconhece que a culpa é dele, ele joga a culpa no povo. E ele vai insistir nessa tecla, que a culpa é do povo, não dele. É fácil ficar jogando a culpa nos outros, não é? Ele não assume. E Moisés pensou assim: bom, Deus está nervoso comigo, eu vou esperar a poeira baixar, as coisas se acalmarem, eu vou esperar um bom tempo. Poxa, eu sou o Moisés, eu falo com Deus, Deus fala comigo, Deus me usa o tempo todo, eu sou um privilegiado, eu vou conversar com Deus outra vez, e eu vou suplicar. Eu já até pensei qual a oração que eu vou fazer, para pelo menos no meu caso, Deus mudar de ideia, porque eu não tive culpa, foi esse povo rebelde. Aqui mesmo em Deuteronômio capítulo 3, no versículo 23, Moisés dá o testemunho. Escute. Ele conversando com o povo: também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Yahvé, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza? Ele elogia Deus, ele bajula Deus, ele está agradando Deus. Aí ele faz o pedido. Olha aqui, não é qualquer um que está orando, é o Moisés, o homem que fala com Deus. Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, do outro lado do rio, esta boa montanha e o Líbano. Ele suplicou a Deus, ele orou, ele fez uma oração maravilhosa, e com fé, Deus vai me perdoar, e Deus vai me deixar entrar. Acho que agora Deus já relevou o que eu fiz de errado. Acho que agora Deus vai voltar atrás. Deus gosta tanto de mim. Eu sou um servo tão bom. Deus tem que revogar a sua ordem e eu vou rogar. Ele rogou a Deus. Versículo 26. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais neste negócio. Acabou, Moisés, não me toque mais nesse assunto. Você está compreendendo? Que foi muito grave o que Moisés fez. Foi grave demais. Foi mais grave do que aquela vez, logo que ele desceu do Monte Sinai, que ele veio com as tábuas escritas pelo dedo de Deus, e ele viu o povo lá num verdadeiro carnaval, e ele, indignado, arrebentou aquelas pedras da lei. Foi grave. Você já pensou pegar uma carta escrita pela própria mão de Deus e rasgar? Ou queimar? Ou jogar no lixo? Aquilo foi grave. Mas o que Moisés fez aqui é incomparavelmente pior. É gravíssimo. Deus está indignado com Moisés e Deus diz: não me peça mais isso, não me toque mais nesse assunto, Moisés, assunto encerrado. Eu tenho medo. Eu tenho medo.
Tenho medo das pessoas que acham que por estarem tanto tempo na presença de Deus e fazendo coisas extraordinárias, com tantos testemunhos de curas, milagres e pregações maravilhosas, e a pessoa começa a extrapolar e abusar e fazer coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. O que Moisés fez aqui, Deus não vai voltar atrás, Moisés, e não me toque mais nesse assunto, e aliás, nem ore mais sobre isso. Você não vai entrar. Olha aqui, o máximo que eu vou permitir para você, Deus fala no versículo 27, sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte, ao sul e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Você não vai entrar, Moisés. Tão grave assim? Moisés, ele não compreende exatamente a bobagem que ele fez. Por que Deus está tão irredutível e esse pecado é imperdoável? Vai demorar um tempo. Quando eles chegarem lá, depois de vários anos, chegarem lá perto da fronteira, quando o povo estiver para entrar na terra prometida, a irmã de Moisés já morreu, o irmão de Moisés já morreu, ele está sozinho. Ali ele vai ter a revelação. Já nos últimos momentos ele vai saber, Deus vai detalhar, ele vai ter a revelação. O que foi que ele fez de errado? Aqui mesmo em Deuteronômio, capítulo 32, nós vamos ler o versículo 4. Moisés poderia estar dizendo, poxa, eu fui tão legal para Deus, né? Eu trabalhei 40 anos no deserto conduzindo esse povo. Eu fui humilhado, caluniado, murmuraram contra mim. Eu orei por esse povo, eu servi esse povo, eu fiz a obra de Deus, eu ensinei a palavra de Deus durante 40 anos, e Deus me recompensa desse jeito? Moisés poderia dizer, ele me usou, e no final é essa a recompensa que eu ganho? Ele podia dizer, Deus é injusto, Deus não está sendo fiel comigo, eu estou triste com Deus. Ele poderia dizer, eu estou triste com Deus. Mas ali, capítulo 32 fala do último cântico de Moisés. E aqui ele diz, agora ele compreende porque, versículo 4, ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto ele é. Eu mereço. Deus é justo, Deus é reto, Deus é perfeito, Deus é a verdade. E aí o próprio Deus vai detalhar mais que Ele é a rocha e dar mais detalhes para você começar a enxergar além da rocha. Livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 6. E eu peço que você me acompanhe na palavra, tá bom? Não fique só no telão, não. Abra aí a tua Bíblia, faça anotações. Isaías, capítulo 44, versículo 6. Próprio Deus fala, assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor. Estamos no Antigo Testamento, não no Novo. O Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último.
Não estamos em Apocalipse, não estamos no Novo Testamento, estamos num livro escrito 700 anos antes de Cristo. E fora de mim não há Deus. Versículo 8: não vos assombreis nem temais, porventura desde então não vô-lo fiz ouvir e não vô-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. E ainda usando o profeta Isaías, ele vai detalhar que essa rocha é um homem, é um varão. Essa rocha é uma pessoa. Aqui mesmo em Isaías capítulo 32, versículo 2. Escute. Vou ler o versículo 1 também. Reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão, como um esconderijo contra o vento. Anota vento aí, por favor. E como um refúgio contra a tempestade. Anota aí uma tormenta, um temporal, uma forte chuva. E como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha. Aquele varão será como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Você já leu o Sermão da Montanha, você conhece praticamente de cor. Quando Jesus conclui o Sermão da Montanha, que é o seu novo código de leis, e ele pôde fazer isso porque ele cumpriu a lei, ele foi o único ser humano que cumpriu a lei, como homem ele cumpriu a lei, mas ele é Deus, ele é a rocha. Ele conclui lá, no capítulo 7, versículo 24, dizendo assim: e todo aquele e toda aquela que ouve estas minhas palavras e as pratica. Atenção, ouvir a palavra e praticar. Não é só ouvir, não. E todo aquele e toda aquela que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e os rios transbordaram, e os ventos sopraram, e combateram aquela casa que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A minha palavra é o alicerce dessa rocha. Eu sou a rocha. Quem ouve esta minha palavra e pratica. Moisés, ele errou, ele não cumpriu a palavra, ele extrapolou a palavra, mas quem ouve e pratica está edificando a casa sobre a rocha. Eu sou o refúgio contra a tempestade, eu sou o refúgio contra o transbordamento do rio, eu sou o refúgio contra a ventania, eu sou a tua rocha. E aí ele diz: e todo aquele e toda aquela que ouve estas minhas palavras e não as ouve, assemelhá-lo-ei ao homem imprudente. Moisés foi imprudente, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa que caiu, e foi grande a sua ruína. Ele é a rocha. A palavra de Deus tem que ser levada a sério e com temor. Tem que respeitar a palavra. Porque ao mesmo tempo que Ele é a rocha, Ele é a palavra, Ele é o verbo.
Quando nós cometemos pecados, já conhecendo a palavra, nós estamos sendo imprudentes. Nós estamos correndo um grande risco quando isso acontece. Você sabe muito bem que naquela sexta-feira, quando Jesus Cristo deu o último suspiro e rendeu o Espírito com um grande brado, os judeus foram pedir para Pilatos: os corpos não podem ficar pendurados na cruz, justo na entrada da cidade, no caminho principal, na estrada principal. Esses cadáveres têm que ser retirados dali. Quem estiver vivo ainda, temos que quebrar as pernas para acelerar a morte, que aí eles morrem de falta de ar, não vão conseguir sustentar o corpo. Pilatos disse: então, arrebentem as pernas deles. O bandido da direita ainda estava vivo, agonizando, mas respirando. Partiram as pernas, com gritos horríveis, gemidos de dor. Suas pernas quebraram, ele não pôde mais sustentar o corpo, nem esticar o pulmão, morreu asfixiado. Foram para o outro condenado que estava à esquerda da cruz de Jesus. Ainda respirava, agonizava, gemia de dor. Soldados romanos foram lá e espatifaram também o fêmur, a canela, os artelhos, deram marretadas até que quebraram seus ossos. E aquele ladrão, aquele condenado, não conseguindo mais esticar o corpo, morreu rapidamente por falta de ar. E aí eles foram para quebrar as pernas de Jesus, a cruz que estava no meio. Mas ele já estava morto. Mas será que está morto mesmo? Se ele já está morto, não precisa quebrar as pernas dele, mas vamos conferir se ele realmente está morto. E o Evangelho nos conta que o soldado romano pegou uma lança, e os historiadores dizem que a largura da lança era da palma da mão de um homem. A ponta da lança. Ele enfiou no lado de Jesus e fez uma grande ferida. Atenção, ele já estava morto. Ele, a rocha, já tinha sido ferido uma vez. E agora ele é ferido, depois de morto, pela segunda vez. E quando o soldado romano retira a lança, João viu aquilo e ele escreve estarrecido, porque com certeza já havia esse ensinamento de que quando Moisés feriu a rocha por 2 vezes, na primeira vez saiu sangue e na segunda vez saiu muita água. João diz e comenta: eu vi, eu estava lá debaixo da cruz. Quando o soldado romano tirou a lança, saiu sangue e depois água. Por quê? Porque ele é a nossa rocha. Quando você peca, atenção, já conhecendo a palavra, já conhecendo o Evangelho, já sendo batizado nas águas, e continua pecando, continua fazendo coisas erradas, achando que você tem tanta intimidade com Deus que não tem problema nenhum. Quando você faz isso, você permanece nisso e continua praticando a iniquidade, você está ferindo a rocha pela segunda vez. O que foi que Deus fez com Moisés? Moisés, não me ore mais sobre este negócio. Não me toque mais nesse assunto e nem me peça mais isso. Acabou, você não vai entrar. Você está entendendo a gravidade de você ser salvo, mas fica tão à vontade com Deus que começa a fazer coisas erradas, sem qualquer temor, e acha que está tudo bem? Cair é normal. Pecar, quem é que não peca? Quem é que não erra? Só que a gente se arrepende e para.
Mas quando a pessoa está na iniquidade, ela continua fazendo, não tem problema nenhum. Continua fazendo, e aí vai caminhar para a tragédia. Eu quero que você vá comigo na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 4. Olha o que está escrito aqui. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram. Recair significa continuar caindo. E recaíram. Porque o livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 16, diz assim: porque 7 vezes cairá o justo e o Senhor o levantará. Mas os ímpios tropeçarão no mal. Ou seja, a pessoa continua recaindo e na presença de Deus. Recaindo, não se arrepende e vai recaindo, vai tropeçar na própria iniquidade. É impossível, está dizendo a palavra. E recaíram, estou no versículo 6. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Consciência cauterizou. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Atenção! Quando você peca, você está crucificando o Filho de Deus de novo. E se você não se arrepende e continua pecando, você vai tropeçar na tua própria iniquidade, no teu próprio pecado. Não vai entrar na Canaã celestial. Não vai entrar na terra prometida. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Vamos ler aqui o versículo 20. Porquanto, se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Essa expressão a gente só tinha ouvido falar a respeito dos demônios, quando eles atuam. Mas aqui está falando da pessoa que cai, apesar de ter conhecido e ter experimentado já a vida futura, a bênção, a salvação, mas continua na iniquidade, está vencido, está vencida. A pessoa não se conserta nunca. Olha, eu fico preocupado. Porque eu sei que tem casos. Tem casos no ministério, tem casos nas bandas de louvores, tem casos no diaconato, tem casos na membresia. A pessoa continua, apesar de estar na igreja. O diabo já conseguiu vencê-la e enganá-la, dizendo: não tem problema nenhum não, Deus perdoa. Fique tranquilo. O último estado, pior do que o primeiro. Versículo 21. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Ao espojadouro de lama. Para o chiqueiro. Para a gente concluir a mensagem, eu vou terminar a mensagem. Porque o tempo todo eu fico me lembrando de Moisés. Quem me dera ter 10% da instrumentalidade de Moisés? Quem me dera ter 10% da intimidade que Moisés tinha com Deus?
E o Senhor não o perdoou? O Senhor não quis mais conversa? E nós não somos nem Moisés, nem chegamos aos pés dele? Vamos falar francamente, pastor? Vamos falar francamente, pastora? Vamos falar francamente, músicos, levitas, membros e todos da igreja? Vamos falar francamente? Nós não chegamos sequer no dedinho do pé de Moisés, porque Moisés, ele viu a glória de Deus. Senhor, mostra-me tua glória. Moisés, nenhum homem pode ver a minha face e continuar vivo, mas eu faço o seguinte, eu te coloco aqui na fenda dessa rocha, e quando eu passar eu vou cobrir os teus olhos com a minha mão, e havendo eu passado eu tirarei a minha mão e você poderá me ver pelas costas. Ele foi o único homem que viu Deus com essa proximidade. E não teve choro. Quem que eu penso que eu sou? Quem que você pensa que é? Você acha que vai dar um jeitinho, né? Eu vou concluir a mensagem. Apocalipse capítulo 22, versículo 10. Estou no último capítulo desse livro sagrado. É o Senhor, o próprio Senhor que está falando. E ele diz: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora, Moisés, você está fora. Ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida, que saiu da rocha eterna. Tome de graça da água da vida que saiu da rocha eterna. Quem beber desta água nunca mais terá sede. E esta água ainda nos purifica, nos lava por dentro, e temos o sangue do Cordeiro. O sangue que faz a expiação dos nossos pecados. Toda a igreja fique de pé, por favor. Eu tenho que perguntar: quem aqui quer entregar a vida para Jesus e recebê-lo como único Senhor, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga sua mão bem alto, o máximo que você puder. E os que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente. Vem para cá. E eu tenho que perguntar: quantos filhos pródigos querem voltar para os braços do Pai? Vem aqui para frente também, vai chegando. E eu tenho que perguntar: quantos foram despertados por esta palavra e querem pedir perdão a Deus? Rogar. 7 vezes cairá o justo e 7 vezes o Senhor o levantará, se houver arrependimento.
mas que continuar na iniquidade vai tropeçar na iniquidade e vai ficar no chiqueiro, no espojadouro de lama. Eu quero chamar aqui todos aqueles que, sentindo o Espírito Santo falar, vão atender esse convite. E o Espírito e a esposa, que é a igreja, dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Vem aqui para frente. Pastor João Ribe, eu quero me purificar. Eu quero voltar para minha casa com a consciência tranquila. Vem para cá então. Pastor João Ribe, eu quero voltar para casa com a certeza do meu perdão. Eu quero clamar a Deus porque eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu quero clamar a este Deus. Eu quero rogar pelo sangue de Jesus. Eu quero me lavar no sangue do Cordeiro. Eu quero da água da vida. Eu quero do Espírito Santo. Então vem e vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. E enquanto você está vindo, eu quero falar com você que está assistindo pela TV ou pelo youtube.com/joanribe. Quero falar com você que está ouvindo pelo podcast João Ribe. Quero falar com você que está à distância ouvindo esta palavra e quer voltar a sentir a alegria da salvação. Lembre-se, o nosso Deus é justo. Se Ele te lançar fora, Ele está sendo justo, verdadeiro e santo. Só vai entrar aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O teu passaporte é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que te purifica de todo o pecado. Quero falar com você que está em trânsito, ouvindo esta palavra dentro de um ônibus, de um trem, de uma condução, de uma lotação, de um comboio, de uma van. Quero falar com você que está ouvindo esta palavra aí na cadeia, na penitenciária masculina, no presídio feminino. Quero falar com você que está ouvindo esta palavra no hospital, num leito de dor, ou assistindo na TV, ou pela internet. Quero falar com cada pessoa à distância. Volta para Jesus. Eis que cedo venho, diz o Senhor. Quem é justo vai praticar mais justiça. Quem é ímpio nesses últimos dias vai praticar mais impiedade ainda. Quem é santo vai se santificar mais ainda nesses últimos dias. E quem é sujo vai se sujar mais ainda nos últimos dias. A pior coisa que tem para um cristão é o orgulho. Quando ele pensa na vergonha que pode ser se humilhar na presença de Deus, diante de toda a congregação. Vergonha é passar esse vexame que o Moisés passou, a ponto de Deus se irritar e dizer: não me fale mais disso, acabou. Se você quer vir para frente, quem está à distância quer entregar a vida para Jesus, voltar para Jesus. Se você está em trânsito, coloque a mão sobre o teu coração. Não precisa parar o veículo, não precisa descer da condução e não precisa se ajoelhar dentro do trem, não. Coloque a mão aí sobre o teu peito, na altura do coração. A igreja continua de pé. Nos outros estados também. Vem para frente e se ajoelha diante do altar. Jesus está voltando. O tempo está próximo. Aproveita agora para se consertar. Os que se humilham serão exaltados. Peço à igreja aqui em São Paulo, a sede, que estenda as mãos na direção das pessoas que vieram para frente. Quero que você, estendendo as mãos, abençoe essas vidas. E você que está de joelhos, ou veio para frente, ou está entregando a vida para Jesus, ou voltando para o Senhor, com a mão sobre o teu peito, na altura do coração, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, a tua palavra penetrou no meu corpo, no meu coração, na minha alma, no meu espírito, e foi até a divisão das minhas juntas e medulas. O Senhor penetrou nas minhas entranhas e desvendou o meu coração, e é com temor que eu suplico agora:
eu rogo ao Senhor pelo meu perdão. Perdoa as minhas iniquidades, apaga os meus pecados, porque eu me arrependo. E quando a gente se arrepende, o Senhor também nos levanta, porque 7 vezes cairá o justo e o Senhor o levantará. Eu não quero continuar na impiedade, no pecado, tropeçando, caindo. Eu quero me levantar e andar na tua presença. Por isso venha, Senhor, com teu Espírito e me enche agora da tua presença e me dá desta água da vida, esta água de graça que é o teu Espírito Santo, para que eu continue a minha jornada aqui na terra, porque eu quero chegar diante do portal de pérola da Jerusalém celestial, e eu quero trazer nas minhas mãos o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, para entrar na cidade santa e ter acesso à árvore da vida. Meu Deus da glória, faça esta obra em mim e me abençoe poderosamente, no nome santo do teu Filho Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Agora, procure a Paz e Vida mais perto de você e compareça aos nossos encontros especiais. Para endereços, acesse o site pazevida.org.br. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, está escrito um segredo de felicidade, que se você praticar, vai atrair mais coisas boas para a sua vida. Escute. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu sei que a sua vida, como a de todo mundo, está uma grande correria ultimamente. Mas pare de pensar nas coisas ruins que te trazem tristeza e frustração e comece a pensar nas coisas boas que Deus já fez para você. Eu tenho certeza que você vai encontrar um monte de coisas boas para agradecer. Quando a gente sente gratidão de verdade e vai além de um simples muito obrigado, na verdade a gente quer retribuir para Deus com gratidão todas as coisas que Ele tem feito. E quando você pratica isso, mais coisas boas começam a acontecer. Quer experimentar? Faça um teste. Pegue um valor e doe para a obra de Deus. Mas diga ao Senhor: Pai, eu estou fazendo esta doação por pura gratidão a Ti. De imediato, você já vai sentir um bem-estar extraordinário. E como Deus é muito agradecido, aquelas lutas que você enfrenta com dificuldade serão superadas com facilidade, porque Deus, agradecido, vai agir em seu favor. Experimente fazer isso agora. Vamos lá. Primeiro, comece a pensar nas coisas boas que você quer agradecer a Deus. Pense. Aí pega a sua oferta de gratidão e diga: Senhor, eu estou fazendo esta doação para a sua casa por pura gratidão a Ti. Se você for até o caixa eletrônico, no caminho, vá agradecendo a Deus. Senhor, eu vou fazer essa doação por pura gratidão a Ti. Deus só tinha um filho e fez dele um pregador. Se você é filho de Deus, mas não pode pregar por todo o mundo, apoie o filho que vai. Torne-se um pregador do telhado e receba galardão de pregador. Anote a nova conta para fazer as suas doações e as chaves Pix.
do telefone 11 99287 6007. 11 99287 6007. Escolha a opção CNPJ e digite 52 844 412/0001-01. Envie a foto do recibo da sua doação por WhatsApp ou pelo Telegram 11 99287 6007. 11 99287 6007. Com o seu nome completo, para incluirmos no livro de ouro dos pregadores do telhado. E oraremos 24 horas por dia pela sua prosperidade, seu trabalho, sua saúde e família. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da vida. Você está ouvindo o programa O Céu Pode Ajudar. Apresentação, Pastor Márcio Cândido. Eu fico imaginando o que passa na cabeça de uma pessoa que um dia se afastou da casa de Deus, quando esta pessoa passa na frente de uma igreja, quando esta pessoa está assistindo televisão e de repente um cantor gospel canta um louvor num programa de TV, quando esta pessoa está ali sintonizando o rádio, procurando uma música e de repente cai um louvor que era daquela época que a pessoa servia a Deus. Eu imagino quando esta pessoa passa na frente de uma igreja, vê a igreja cheia, as pessoas com as mãos levantadas, louvando, a alegria daquele povo, a saudade que deve dar. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, como a pessoa não consegue voltar, o que a impede? E infelizmente, para muitos, a única forma de voltar é quando tudo passa a dar errado e todas as portas se fecham. Como a história do filho pródigo, que só caiu em si quando estava comendo com os porcos. Mas o nosso Deus, Ele não desiste dessas pessoas. Os afastados são almas importantíssimas para o reino de Deus. E por isso, nós vamos apresentar agora o quadro De Volta para a Casa do Pai. A partir de agora, um programa para você que há muito tempo se afastou da casa de Deus. No ar, De Volta para a Casa do Pai. E hoje no programa De Volta para a Casa do Pai e para os Braços do Pai, nós vamos ouvir uma intrigante história de um casal, a Suelen Patrícia e o Adriano. Eles se conheceram na infância, na juventude, na igreja. Ele, um jovem talentoso, disposto a fazer a obra de Deus, e ela, uma jovem disposta a ser uma obreira da igreja, mas coisas aconteceram que eles acabaram com seus caminhos separados. Anos depois, eles se reencontraram e creram que aquela era uma oportunidade de Deus para as suas vidas. Tiveram uma pequena filha, construíram uma família, mas houve um período que o Adriano foi se enfraquecendo, ficou desiludido na igreja onde ele congregava, e assim, mesmo frequentando a igreja, ele foi desanimando, até o ponto de ele não querer mais ir. Em contrapartida, a Suelen Patrícia continuava orando, mas de tanto orar e não ter respostas, de tanto buscar e ver o seu marido piorando a cada vez mais, a Suelen Patrícia acabou também desanimando e perdendo as forças. Parou de orar, parou de buscar. Aí, meu amado, minha amada, as coisas começaram a ficar de um jeito. O Adriano, muito jovem, com 30 e poucos anos de idade, começou a apresentar problemas cardíacos. Quase morreu, chegou à beira da morte. E o pior de tudo, ainda assim ele não voltava para Jesus. Até que chegou um momento que a filha dele ficou doente. Aí ele disse, não, a minha filha não. Porque aí ele entendeu que Deus estava permitindo tudo aquilo
para que ele voltasse para a casa do pai. Só que a essa altura, eles já estavam separados e a Suelen Patrícia já não tinha nenhum tipo de sentimento mais por seu marido. Ela não queria mais nada com ele. Foi aí que o Adriano voltou para a casa do pai, começou a frequentar a Paz e Vida e fazer campanhas de oração para a restituição da sua família. E num belo dia, ele estava passando muito mal, e quem foi que apareceu lá na casa dele para poder ajudá-lo? A então ex-mulher, que naquele momento percebeu o quanto ela ainda gostava dele. Aí a história toda se desenrola e você acompanha agora a linda história. A princípio triste, mas agora uma alegre história de volta para a casa do pai. Você que algum dia frequentou a casa do pai, mas por algum motivo saiu e hoje não tem frequentado nenhuma igreja, acompanhe agora este edificante testemunho. Deixa eu falar com esse casal aqui, seu nome completo. Suelen Patrícia de Souza Benevides. E tá aqui o esposo, que é o Adriano da Silva Benevides. Gente, conta um pouquinho para nós o que aconteceu, a história de vocês e como Jesus mudou essa história. Pastor, bem, nós desobedecemos a Deus, nos afastamos de Deus durante um certo período da nossa vida. E ao longo desse período, em torno dos 7 anos que nós nos afastamos de Deus, trouxe grandes consequências para nossas vidas. Consequências seríssimas de saúde, problemas espirituais e inclusive problemas no nosso relacionamento que veio ocasionar a nossa separação. O problema de saúde foi que eu adquiri 3 problemas no meu coração, tá? E a única saída que eu tinha era fazer um transplante de coração. Eu não podia, clinicamente falando, fazer esforço nenhum, eu não podia caminhar, dar uma caminhada um pouco mais acelerada, que eu realmente eu me sentia mal. E para manter o meu coração estável, para manter o meu coração normal, eu tinha que tomar em torno de umas 13 pílulas durante o dia. Se eu não tomasse, eu realmente passava mal. Está aqui ela que não me deixa mentir. Tá? E com o passar do tempo, eu me mantive rebelde, me mantive desobediente à palavra de Deus, me mantive afastado, nós nos mantemos afastados de Deus, e as consequências foram só piorando. A minha filha também acarretou um problema no seu rim, né, que ela passou um tempo internada, fazendo um tratamento, e também, para finalizar, foi a nossa separação, foi o que fechou ali esse mal, esse ciclo, né, de eu ter me afastado da presença de Deus. Então, quando eu vi que o negócio estava feio, que o negócio realmente estava pegando, foi que eu realmente caí em si e falei, não, eu vou voltar para Deus, vou voltar a fazer a vontade de Deus, porque já chega. Todas essas consequências foram pelo fato de eu ter me afastado de Deus, eu vou voltar para Ele. E graças a Deus, depois que a gente se voltou para Deus, por incrível que pareça, as coisas, graças a Deus, voltaram ao normal. A minha saúde foi restabelecida, o nosso casamento foi restabelecido, a saúde da minha filha, graças a Deus, foi restabelecida, e graças a Deus, hoje nós estamos aqui dando esse testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quantos anos tem a filha de vocês? 5. E na época ela tinha quanto? 2 para 3. 2 para 3 anos, ela já teve problema no rim. Decorreu de uma infecção urinária, né, que se agravou. Aí foi detectada essa infecção urinária e esse abscesso no rim, que a médica disse que a gente tinha que orar muito, se a gente cresce em algo, que era para a gente orar em esse algo, porque senão ela ia ter que passar por uma cirurgia muito delicada e não saberia as consequências. Mesmo afastados, como ele falou no Antigo Testemunhos, nós estávamos dentro da casa da igreja, mas estávamos afastados do Pai, como o filho pródigo, né? Um foi, mas aquele ficou, mas estava afastado do Pai. A gente frequentava, mas não queríamos compromisso com Deus. Então, nessa época, ela adquiriu essa enfermidade. E, naquele momento que nós soubemos daquela notícia, a gente se apegou ali a Deus, né? Veio aquele arrependimento. Nós clamamos a Deus, porque nós conhecíamos a palavra. Então, a quem buscar, senão a Ele, né?
Nós buscamos, oramos, e depois de uma semana que foi repetido a ultrassom, o rim dela estava totalmente limpo. Não precisava fazer a cirurgia, ela teve acompanhamento por um certo período com um nefrologista, né? E também as ultrassons sempre davam normais, exame de urina sempre normal. Então, minha filha está com saúde, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. E a tua saúde, Adriano, como é que está hoje? Pastor, como eu disse no testemunho, né? Eu não poderia dar uns passos mais acelerados, que eu me sentia mal. Falta de ar, sabe? Quem tem problema no coração e está me ouvindo nesse momento sabe o que ocasiona. Hoje eu já jogo bola, já joguei bola. Ontem, inclusive, foi o dia do futebol aqui da igreja. Ontem nós jogamos um futebol, né? Eu cansei, mas porque eu engordei mais 2 quilos, então é normal que eu me canse. Mas, graças a Deus, senti o mal-estar que eu sentia por conta do problema cardíaco, eu não estou sentindo mais, não senti mais. E outra coisa, tá? Eu não estou tomando remédio não, tá? Não estou mais tomando, tem mais de 1 ano que eu não tomo remédio. Eu não podia passar 1 semana sem tomar o remédio, que eu me sentia mal mesmo, eu não conseguia me levantar, eu me sentia fraqueza no corpo, eu sentia frio no corpo todo, dor nos ossos, sabe? Era um mal-estar que você nem imagina. Então eu passava o dia deitado, semana deitado, se eu não tomasse esse remédio. E tenho mais de 1 ano que eu não tomo esse remédio. Em meio a tudo isso, ainda houve uma separação? Sim. Eu digo que... Porque assim, eu sempre falava para ele, como sacerdote, ele sempre tinha que tomar frente, né? Mas ele foi rebelde, como ele acabou de falar. Ele foi rebelde por um certo tempo e teve uma hora assim que eu que cansei de carregar tudo sozinha nas costas, né? O relacionamento. E eu sempre falava, olha, você tem um chamado, não despreza. Mas ele não queria dar ouvidos, ele fugiu disso por alguns tempos aí. Então, eu acredito que foi Deus que tocou no meu coração para que eu saísse de casa, porque foi algo assim mesmo que eu não pensei em voltar atrás. Porque, assim, se eu não tivesse tomado aquela atitude, acredito que estaria hoje na mesma situação, do comodismo, sem nenhum compromisso com Deus, né? Então, tudo que Deus faz é bom. Então, eu saí de casa, a gente ficou afastado, mais ou menos separado por uns 2 a quase 3 meses. Ele veio primeiro, né? Inclusive, ele tentou até mesmo o suicídio, né? Quis tentar, né? Mas naquele momento que veio esse pensamento, que ele estava só em casa, eu estava em outro lugar com a minha filha, na casa da minha mãe, foi na hora que ele se voltou para Deus, né? Ele se rendeu totalmente a Deus e daí ele veio para cá, veio primeiro, né? E ele ia lá em casa e falava tudo mais. Eu disse que não queria mais, não queria ver ele nem pintado de ouro na minha frente. Meu coração totalmente endurecido mesmo, não era capricho, é porque eu não queria mesmo. Aí ele falava para mim assim, falou, olha, Deus falou para mim assim, não vai mais lá, deixa que com ela eu trato. Não deixa mais nem ela entrar no teu carro. Meu Deus. Aí eu senti, né? Eu comecei a sentir, falei, Senhor, o que está acontecendo? Acho que aí a ficha começou a cair, Deus começou a tocar de novo, né? Foi que ocasionou um certo dia dele estar doente, ele caiu nesse dia, voltou aquilo que ele estava sentindo, aquele mal-estar. A vesícula também, nesse dia, afetou. E ele foi lá em casa para a gente conversar. E eu via que ele não estava bem, né? Mas mesmo assim, estava aquele orgulho não deixava com que ele se rendesse, né? Aí ele foi embora para casa. Aí eu falei, Isabela, a gente vai lá com seu pai, porque nesse dia não estava a mãe, né? E praticamente estava só em casa. E quando nós chegamos de lá, ele estava assim, praticamente desmaiado no chão, totalmente pálido, sem forças. Aí naquele dia, assim, eu digo que Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz do dia para a noite, né? É dele o querer e o realizar. Então, uma noite eu dormi não querendo nem olhar para Ele, e no outro dia, quando eu fui para ajudá-lo, foi nesse mesmo dia que eu pedi Ele em casamento. Então, eu digo assim, quando o Senhor quer fazer, Ele faz. Quando há um propósito, nenhum homem, nem ninguém pode impedir, né? Então, assim, nós nos rendemos a Deus. Não temos um casamento perfeito, porque não há casamento perfeito, né? Mas, assim, hoje nós temos uma base, uma estrutura que é o Senhor Jesus Cristo, né? A gente passa por dificuldade, mas a gente se apega a Ele, a gente tem superado, graças a Deus, tudo que vem vindo aí, para a honra e glória dEle. Glória a Deus. Parabéns. Lindo testemunho de vocês. Deus abençoe. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Basta você acreditar e voltar para a casa do Pai. Compareça em um dos encontros de Paz e Vida, lugar de gente feliz e ungida.
E existem hoje no Brasil inteiro e até fora do Brasil muitos casais como o Adriano e a Suelen Patrícia, que depois que se afastaram de Jesus o casamento acabou. Mas muitos que quando voltarem, Deus vai restituir. Eu quero falar com você que está ouvindo este programa. Você que se afastou da presença de Deus e o seu relacionamento foi destruído. Eu garanto a você, se você voltar, Deus vai fazer esta obra de restituição. Mas também o convite precisa ser estendido a você que tem um amigo, você que tem um irmão, alguém da sua família que se afastou da casa do Senhor e você está vendo acontecer tudo isso aí. O casamento que era uma bênção, indo por água abaixo. Se você interceder e orar, Deus vai fazer a obra e esse filho pródigo, esta filha pródiga vão voltar à presença de Deus. Por isso, eu vou entregar o pedido de oração. Você vai colocar o nome dele, o nome dela e nós vamos jejuar para Deus quebrantar os corações e os filhos pródigos voltarem. É a campanha de oração à volta do filho pródigo. 8 da manhã, 3 da tarde e às 18 horas. Então você que conhece alguém vai orar e interceder. E você, filho pródigo, você, filha pródiga que está ouvindo, receba este chamado do Senhor e volta para a casa do Pai. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo,
me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Você ouviu De Volta para a Casa do Pai, um oferecimento dos pregadores do telhado. Comunicação a serviço da vida. Carta de afronta, carta de afronta, carta de afronta. A oração do rei Ezequias. Ó Senhor Deus de Israel, que está entronizado entre os querubins, inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê a afronta de Senaqueribe. Tudo aquilo que está te trazendo afronta, Deus vai fazer desaparecer. Próxima quarta, na Paz e Vida, você vai apresentar a Deus os seus problemas na campanha. A carta de afronta. Do mesmo jeito que Deus respondeu a Ezequias, Ele vai responder a você. Próxima quarta, às 9 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite. Para endereços, acesse pazevida.org.br. Ou vá em nossa sede. Em Franco da Rocha, Rua Milton Prado, 723, Centro. Com amplo estacionamento gratuito. Imperdível. E o programa deste domingo chega ao final com uma alegria no coração e o sentimento de dever cumprido. Afinal, a palavra foi lançada como semente em cada coração de cada ouvinte. Eu volto às 3 da manhã. Se você estiver acordado, trago uma palavra para abençoar a tua vida. E amanhã, às 6 horas da manhã, o céu pode ajudar na sua manhã. Um ótimo domingo para você, um final de domingo abençoado, uma ótima semana. Fique na paz do Senhor. Eu vou viver o sobrenatural. O céu pode me ajudar, eu sei. O meu socorro vem de lá. O meu socorro vem de lá. Eu vou viver o sobrenatural. O céu pode me ajudar, eu sei. O meu socorro vem de lá. O céu pode ajudar. Eu vou viver o sobrenatural. O céu pode me ajudar, eu sei. O meu socorro vem de lá. O meu socorro vem de lá. Eu vou viver o sobrenatural. O céu pode me ajudar, eu sei. O meu socorro vem de lá. O céu pode ajudar. O céu pode ajudar. Você acabou de ouvir o programa O Céu Pode Ajudar. Apresentação: Pastor Márcio Cândido. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.